Boa noite. Me chamo Carlos Henrique, moro no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Na época que aconteceu o que eu vou contar, morávamos na subida da Serra de Teresópolis, numa antiga fazenda chamada Fazenda Laje. Não sei se ela ainda existe, porque na época ela já era bem antiga. Talvez deva de existir só a Juína. Quem mora ali pro lado de Parada Modelo, Guapimirim, já deve ter ouvido falar. Ela ficava na subida da Serra de Teresópolis, próximo à Parada Modelo. Na época, saímos do Espírito Santo, da capital de Vitória, e viemos morar nessa fazenda. Vim junto com minha família, meus avós e meus 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Ali já moravam algumas famílias, porque na época éramos muito carentes. Para nós que era criança, tudo era festa. Tinha cachoeira, tinha a mata que gostávamos de brincar. Era tudo para nós novidade. Nessa fazenda existia um porão e todos tinham medo de ir até esse porão, porque contava que esse porão era um porão assombrado. Ali nós ouvimos correntes se arrastar, ouvíamos às vezes gemido que vinha desse porão. Uma vez eu, minhas 2 irmãs e uma amiga nossa estávamos ali brincando e a bola caiu dentro desse porão. Eu desci para ir buscar a bola, quando de repente eu olhei no canto e vi ali um homem deitado, já de idade, bem escuro, com aquelas roupas antigas, e ele gemia muito. Quando eu olhei aquilo, fiquei todo arrepiado e corri gritando, e meu pai e minha mãe vieram saber o que era. E eles, quando eu contei, eles não acreditaram. Eles só falaram: eu disse para vocês não ir até aquele porão. Eu já falei para vocês. E o tempo foi passando. Meus pais não acreditou nessa história. Passando alguns dias, estava eu, minha avó e meu irmão. Estávamos sentados na varanda. E olha, eu me lembro como se fosse hoje. Estava por volta das 5 horas da tarde, já estava escurecendo, quando eu vi 2 mulheres negras vindo andando em nossa direção. Ela parou no meio do quintal e ficou nos olhando. Elas tinham aquelas roupas parecendo baiana, mas roupas antigas. E quando nós olhamos para ela olhou para nós, elas desapareceram. Eu corri muito, meu irmão correu, minha avó ficou ali sentada abismada. Eu chamei meu pai e minha mãe, e todos que ali estavam vieram correndo. Quando chegamos ali, já não havia mais nada. Minha avó falou: olha, isso é assombro. Todos ficaram já apavorados. Estávamos uma vez sentados em volta da fogueira, quando chegou um homem ao nosso redor. Esse homem não falava nada, ele só ficava nos olhando. Meu pai perguntou para ele se ele desejava alguma coisa, ele não respondia nada. E continuamos ali em volta da fogueira. Colocamos umas batatas doces para queimar na fogueira, para assar, para depois nós comermos. Eu me lembro que esse homem, ele olhou para mim, para o meu pai, para minha mãe, e olhou e disse: se eu fosse vocês, não ficaria nessa fazenda, pois aqui aconteceu muita coisa ruim. E do nada o homem evaporou como se fosse fumaça. Meu pai ficou apavorado. Minha avó, ela acendia velas todos os dias para as almas daquele local. E eu vou ser sincero, aquela fazenda era realmente assombrada. À noite, depois desses fatos, não conseguíamos mais dormir. Era passo, era correria, era gritos que ouvíamos. Talvez você que está aí do outro lado, você não acredite, mas era bem real. Eu me lembro que meu irmão, ele havia caído da janela e ficou muito ruim, muito doente. Meus pais levaram ele para o hospital e ali ele ficou internado
alguns dias. Minha avó, ela rezando pelo meu irmão, e meu avô também, junto com ela, eles rezavam, clamavam pelo meu irmão. Uma noite, meu irmão ele teve alta e veio para casa. Só porém que meu irmão já não parecia ser a mesma pessoa. Algo havia possuído meu irmão. Ele falava coisas com coisa. Falava que ele já havia morado já ali há anos. Ele contava também que tinha sido escravo. Era um tormento, era dia e noite esse tormento. Eu me lembro uma vez que meu irmão saiu pela madrugada correndo pela mata e nós desesperados atrás do meu irmão, e ele parou no certo local onde havia um tronco e ele falou que ele havia morrido ali naquele tronco. Olha, era um desespero. Meu irmão estava possuído por alguma coisa. Minha avó conheceu uma benzedeira e essa benzedeira, ela falou que meu irmão tinha algo com ele. Essa benzedeira pediu para levar meu irmão lá na casa dela. E minha avó, junto com meu avô e meus pais, levamos ele lá. Essa benzedeira deu um banho nele de algo que eu não sei o que era. E ele, daquele dia em diante, ele só vivia deitado. Depois essa benzedeira pegou um prato, uma vela e acendeu na cama, próxima à cama dele. E graças a Deus, desde aquele dia, aquilo que estava no meu irmão havia deixado ele. Passando alguns dias, nós viemos morar aqui no Duque de Caxias. Graças a Deus, meu irmão até hoje não tem mais nada. Mas eu vou ser sincero, aquela fazenda tinha algo sobrenatural. Víamos muitas coisas. Se eu contar aqui o vídeo, ficará grande. Obrigado por contar meu relato, a minha história. Hoje, graças a Deus, sou casado, tenho 2 lindas filhas. Meu irmão, na verdade, ele também se casou e voltou para o Espírito Santo. Sempre conversamos, sempre temos contato. Evitamos contar o que aconteceu naquela época. Obrigado, boa noite por ter contado a minha história. É isso aí, meu amigo. Se você tem uma história, se você tem relatos sobrenaturais, mande para mim que eu quero contar a sua história, tá bom? Relatos do medo. Mande para mim o seu relato que eu vou estar contando. Boa noite. Obrigado. Curta, se inscreva no meu canal. Se você assistiu até aqui, comente aí para mim se você conhece ou já ouviu falar sobre essa Fazenda Lages. Assim conta esse amigo. Se você já ouviu falar da Fazenda Lages, escreve aí para mim, você que de repente chegar até você que mora em Teresópolis, mora pro lado de Guapimirim, mora em Parada Angélica, Magé. Conta para mim, essa fazenda existiu?